Capítulo 15. O casamento de Isaque. Abraão se tornara velho, e esperava logo morrer. Todavia, restava-lhe cumprir um ato, assegurando o cumprimento da promessa à sua posteridade. Isaque era o que fora divinamente designado para suceder-lhe como guarda da lei de Deus e ser o pai do povo escolhido. Ele, porém, ainda era solteiro. Os habitantes de Canaã eram dados à idolatria, e Deus havia proibido casamentos entre seu povo e aqueles, sabendo que tais casamentos conduziriam à apostasia. O patriarca receou o efeito das influências corruptoras que rodeavam seu filho. A fé habitual de Abraão em Deus e sua submissão à vontade dele refletiam-se no caráter de Isaque. Mas as afeições do jovem eram fortes, e ele era de uma disposição gentil e dócil. Unindo-se a alguém que não temesse a Deus, ele estaria em perigo de sacrificar os princípios por amor à harmonia. No espírito de Abraão, a escolha de uma esposa para seu filho era assunto de muita importância. Estava desejoso de que ele se casasse com uma que não o afastasse de Deus. Nos tempos antigos, os contratos de casamento eram geralmente feitos pelos pais, e este era o costume entre os que adoravam a Deus. De ninguém se exigia casar com aquele a quem não podia amar. Mas na concessão de suas afeições, o jovem era guiado pelo discernimento de seus pais, experientes e tementes a Deus. Era considerado uma desonra para os pais e mesmo crime seguir caminho contrário a este. Isaque, confiando na sabedoria e afeição de seu pai, estava satisfeito com a entrega desta questão a ele, crendo também que o próprio Deus dirigiria na escolha a fazer-se. Os pensamentos do patriarca volveram para os parentes de seu pai, na terra de Mesopotâmia. Posto que não estivessem livres de idolatria, acalentavam o conhecimento e o culto do verdadeiro Deus. Isaque não devia sair de Canaã para ir a eles, mas poderia ser que se encontrasse entre eles alguma que quisesse deixar seu lar e unir-se a ele para manter em sua pureza o culto ao Deus vivo. Abraão confiou este importante assunto ao seu servo, o mais velho, homem de piedade, experiência e juízo são, que lhe havia prestado prolongado e fiel serviço. Exigiu que este servo fizesse um juramento solene perante o Senhor, de que não tomaria esposa para Isaque dentre os cananeus, mas que escolheria uma moça da família de Naor, na Mesopotâmia. Ele o incumbiu de não levar Isaque para lá. Se não pudesse encontrar uma jovem que quisesse deixar seus parentes, o mensageiro estaria desobrigado de seu juramento. O patriarca animou-o em seu difícil e delicado empreendimento, com a segurança de que Deus coroaria de êxito a sua missão. "O Senhor, Deus do céu", disse ele, "que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, enviará o seu anjo adiante da tua face." O mensageiro partiu sem demora, levando consigo 10 camelos para uso de seu próprio grupo e do cortejo nupcial que com ele poderia voltar, provido também de presentes para a esposa em perspectiva e pessoas da amizade desta. Fez a longa viagem para além de Damasco e a seguir até as ricas planícies que margeiam o grande rio do Oriente. Chegando a Harã, a cidade de Naor, parou fora dos muros, perto do poço onde vinham as mulheres do lugar à tarde a buscar água. Foi um momento de ansiosos pensamentos para ele. Importantes resultados, não somente para a casa de seu senhor, mas para gerações futuras, poderiam seguir-se da escolha que ele fizesse. E como deveria ele sabiamente escolher entre pessoas completamente estranhas? Lembrando-se das palavras de Abraão, de que Deus enviaria com ele o seu anjo, orou fervorosamente pedindo uma direção positiva. Na família de seu senhor, ele estava acostumado ao exercício constante da bondade e hospitalidade, e agora pediu que um ato de cortesia indicasse a jovem que Deus escolhera. Apenas proferir a oração, e a resposta fora dada. Entre as mulheres que estavam reunidas junto ao poço, as maneiras corteses de uma atraíram sua atenção. Retirando-se ela do poço, o estranho foi ao seu encontro, pedindo um pouco de água do cântaro sobre os seus ombros.
O pedido recebeu amável resposta, juntamente com um oferecimento para tirar água para os camelos também. Serviço este que era costume mesmo as filhas dos príncipes fazerem para os rebanhos e gado de seus pais. Assim foi dado o sinal desejado. A jovem era muito formosa à vista, e sua diligente cortesia deu prova de bom coração e uma natureza ativa, enérgica. Até aí, a mão divina estivera com ele. Depois de reconhecer sua bondade por meio de ricos presentes, o mensageiro perguntou quem eram os seus parentes, e sabendo que ela era filha de Betuel, sobrinho de Abraão, inclinou-se e adorou o Senhor. O homem havia pedido acolhida em casa do pai da moça, e nas expressões de agradecimento por parte dele, revelara o fato de sua ligação com Abraão. Voltando para casa, a moça contou o que acontecera, e Labão, seu irmão, logo se apressou a levar o estranho e os que o acompanhavam para participarem da hospitalidade deles. Eliezer não quis participar do alimento antes que houvesse transmitido sua mensagem, falando sobre sua oração ao lado do poço, juntamente com todas as circunstâncias que o acompanharam. Então disse ele: Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade ao meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também me fazeis saber, para que eu olhe à mão direita ou à esquerda. A resposta foi: Do Senhor procedeu esse negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de tua face. Toma e vai-te. Seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. Depois de obter-se o consentimento da família, a própria Rebeca foi consultada quanto a ir ela a uma tão grande distância da casa de seu pai para casar-se com o filho de Abraão. Ela acreditava, pelo que havia tido lugar, que Deus a escolhera para ser a esposa de Isaque, e disse: Irei. O servo, prevendo a alegria de seu senhor pelo êxito de sua missão, estava ansioso por partir, e pela manhã pusera-se a caminho para casa. Abraão morava em Berseba, e Isaque, que estivera cuidando dos rebanhos nos territórios circunvizinhos, voltara à tenda de seu pai, a fim de esperar a chegada do mensageiro, de Harã. E Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde. Levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos, e viu a Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu, e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Abraão tinha notado o resultado dos casamentos mistos entre aqueles que temiam a Deus e os que não o temiam, desde os dias de Caim até seu tempo. As consequências de seu próprio casamento com Agar e das alianças matrimoniais de Ismael e de Ló estavam perante ele. Da falta de fé por parte de Abraão e Sara tinha resultado o nascimento de Ismael, mistura da semente justa com a ímpia. A influência do pai sobre seu filho era contrariada pelos dos parentes idólatras da mãe e pela ligação de Ismael com esposas gentias. A inveja de Agar e das esposas que ela escolhera para Ismael rodeou sua família com uma barreira que Abraão debalde se esforçou por sobrepujar. Os primeiros ensinos de Abraão não foram destituídos de efeito sobre Ismael, mas a influência de suas mulheres teve como resultado estabelecer a idolatria em sua família. Separado do pai e amargurado pela contenda e discórdia de um lar destituído do amor e temor de Deus, Ismael foi compelido a escolher a vida selvagem e pilhante de chefe do deserto, sendo sua mão contra todos e a mão de todos contra ele. Gênesis, capítulo 16, verso 12. Em seus últimos dias, arrependeu-se de seus maus caminhos e voltou ao Deus de seu pai, mas permaneceu o cunho de caráter dado à sua posteridade. A poderosa nação que dele descendera foi um povo turbulento, gentil, que sempre foi um incômodo e aflição aos descendentes de Isaque. A esposa de Ló foi mulher egoísta e religiosa, e sua influência exerceu-se no sentido de separar de Abraão o seu marido.
A não ter sido por causa dela, Ló não teria permanecido em Sodoma, privado do conselho do patriarca sábio e temente a Deus. A influência de sua esposa e as relações entretidas naquela ímpia cidade tê-lo-iam levado a apostatar de Deus, se não tivesse sido a instrução fiel que cedo recebera de Abraão. O casamento de Ló e sua escolha de Sodoma como residência foram os primeiros elos em uma cadeia de acontecimentos repletos de males para o mundo durante muitas gerações. Pessoa alguma que teme a Deus pode, sem perigo, ligar-se a outra que não o tema. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós, capítulo 3, verso 3. A felicidade e prosperidade da relação matrimonial depende da unidade dos cônjuges. Mas entre o crente e o incrédulo há uma diferença radical de gostos, inclinações e propósitos. Estão a servir dois senhores, entre os quais não pode haver concórdia. Por mais puros e corretos que sejam os princípios de um, a influência de um companheiro ou companheira incrédula terá uma tendência para afastar de Deus. A pessoa que entrou para a relação matrimonial, quando ainda não convertida, coloca-se pela sua conversão sob uma obrigação maior de ser fiel ao consorte, por mais que difiram com respeito à fé religiosa. Todavia, as reivindicações de Deus devem ser postas acima de toda a relação terrena, mesmo que provas e perseguições possam ser o resultado. Com espírito de amor e mansidão, esta fidelidade pode ter influência no sentido de ganhar o descrente. Mas o casamento de cristãos com ímpios é proibido na Bíblia. A instrução do Senhor é: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Isaque foi altamente honrado por Deus, sendo feito herdeiro das promessas pelas quais o mundo deveria ser bendito. Entretanto, quando ele teve 40 anos de idade, sujeitou-se ao juízo de seu pai, ao designar seu servo, experimentado e temente a Deus, a fim de escolher-lhe uma esposa. E o resultado daquele casamento, conforme é apresentado nas Escrituras, é um quadro terno e belo de felicidade doméstica. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Que contraste entre o procedimento de Isaque e o que é praticado pelos nossos jovens de nossos tempos, mesmo entre os professos cristãos. Os jovens, muito frequentemente, acham que a entrega de suas afeições é uma questão na qual o eu apenas deveria ser consultado. Questão esta que nem Deus, nem os pais de qualquer modo deveriam dirigir. Muito antes de atingirem a idade de homens ou mulheres feitos, julgam-se competentes para fazerem sua escolha, sem o auxílio de seus pais. Alguns anos de vida conjugal são usualmente bastantes para mostrar-lhes seu erro, mas muitas vezes demasiado tarde para impedir seus resultados funestos. Pela mesma falta de prudência e domínio próprio que determinaram a escolha precipitada, dá-se ocasião a que o mal se agrave, até que a relação matrimonial se torne um jugo mortificante. Muitos assim fizeram naufragar sua felicidade nesta vida e sua esperança da vida por vir. Se há um assunto que deve ser cuidadosamente considerado e no qual se deve procurar o conselho de pessoas mais velhas e experientes, é o do casamento. Se a Bíblia já for necessária como conselheira, se a direção divina em algum tempo deveria ser procurado em oração, é antes de dar um passo que liga pessoas entre si para toda a vida. Os pais nunca devem perder de vista sua responsabilidade para a felicidade futura de seus filhos. O respeito de Isaque aos conselhos de seu pai foi o resultado do ensino que o habilitou a amar uma vida de obediência. Ao mesmo tempo em que Abraão exigia de seus filhos que respeitassem a autoridade paterna, sua vida diária testificava que essa autoridade não era um domínio egoístico ou arbitrário, mas que se fundava no amor e tinha em vista o bem-estar e felicidade deles. Pais e mães devem sentir que se lhes impõe o dever de guiar as afeições dos jovens, a fim de que possam ser colocados naqueles que hajam de ser companheiros convenientes. Devem sentir, como seu dever,
pelo seu próprio ensino e exemplo, com a graça auxiliadora de Deus, modelar de tal maneira o caráter de seus filhos, desde os seus mais tenros anos, que sejam puros e nobres, e sejam atraídos para o bem e para o verdadeiro. Os semelhantes atraem os semelhantes apreciam os semelhantes. Que o amor pela verdade, pureza e bondade seja cedo implantado na alma, e o jovem procurará a companhia daqueles que possuem estes característicos. Procurem os pais, em seu próprio caráter e vida doméstica, exemplificar o amor e a beneficência do Pai Celestial. Que no lar prevaleça uma atmosfera prazenteira. Isto será de muito mais valor para vossos filhos do que terras ou dinheiro. Que o amor doméstico se conserve vivo em seus corações, para que possam volver o olhar ao lar de sua meninice como um lugar de paz e felicidade abaixo do céu. Os membros da família não têm todos o mesmo cunho de caráter, e haverá frequentes ocasiões para o exercício da paciência e longanimidade. Mas, pelo amor e disciplina própria, todos poderão estar ligados na mais íntima união. O verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso e que subitamente morre quando severamente provado. É pela fidelidade para com o dever na casa paterna que os jovens devem preparar-se para os seus próprios lares. Pratiquem eles aqui a abnegação e manifestem bondade, cortesia e simpatia cristã. Assim, o amor será mantido cálido em seu coração, e aquele que parte de um lar semelhante, para se colocar como chefe de sua própria família, saberá como prover a felicidade daquela que escolheu para a companheira de toda a vida. O casamento, em vez de ser o final do amor, será tão somente seu começo.